Semana Passarinheira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Semana Passarinheira! Esse aqui é o primeiro episódio do nosso evento 100% online, 100% gratuito, Semana Passarinheira. E não importa se você apenas quer observar, identificar as aves, se você gosta de fotografar, se você é biólogo, se você é veterinário ou se você tem uma profissão nada a ver, esse evento é para você. Eu sou observadora de aves, sou médica veterinária e ornitóloga e criadora do curso de observação de aves mais completo do Brasil, Rotina Passarinheira. Nessa semana eu vou te apresentar o método que torna possível que você aprenda a observar e identificar os pássaros por conta própria, pelo canto, pelo visual, na sua região, pertinho da sua casa, mesmo que você seja iniciante. Esse curso revolucionou a minha forma de olhar para as aves, seus ambientes, né? E também me ajudou muito no processo de identificação de aves, né? Identificação pelo visual, pelo aspecto, a identificação pelo canto, né? Eu recomendo profundamente o curso da Melissa, já estou ansioso por uma continuidade, fiz muitas amizades. Que nos ensina muito mesmo sobre espécies de aves, sobre comportamento, sobre vocalização, habitat. Na medida em que eu fui aprendendo assim os tipos de cantos de aves, as famílias que existem, cada vez mais esse mundo das aves foi ficando ainda mais fascinante. Nos ajudou muito a identificar cada dia mais aves. Ano passado eu identificava janeiro inteiro 44 espécies de aves. Hoje eu consigo identificar só em um dia cerca de 70 espécies de aves em um dia só. Ela ensina a gente a passarear não só tirando foto, mas escutando, que é o mais importante, usando o eBird. Então é um curso maravilhoso. Bom, vou começar contando um pouquinho sobre mim, então. Eu sou um pouco como você. Eu não nasci sabendo identificar as aves com facilidade, mas eu sempre tive amor por elas desde muito pequena. Inclusive, foi uma arara canindé chamada Laura que me motivou a fazer a faculdade de medicina veterinária, que apesar de não parecer que é a minha formação, foi crucial para que eu pudesse decifrar o processo de identificação de aves e consolidar meu método. Bom, mas aí, gente, eu tive muita dificuldade para entrar na faculdade, porque tinha que ser uma faculdade pública, já que meus pais têm 4 filhos, e apenas depois de 3 anos de cursinho que eu entrei na faculdade. Entrei na USP, eu cursei a USP de São Paulo e por coincidência ou não, no início da minha faculdade eu tive uma experiência de vida que me marcou de forma muito profunda e transformadora. Quando eu morei no campus de Pirassununga de São Paulo, lá no comecinho da faculdade, eu participei, sem saber, de uma passarinhada com nada mais, nada menos do que o coordenador do eBird no Brasil. É o Carlos Gussoni e ele é irmão da Flávia, que é uma colega minha de profissão. E ele, naquele dia, ele fez algo que me marcou para sempre. Ele identificou as aves que estavam ali no campus pelo canto e também pela aparência. E, gente, presenciar uma pessoa fazendo aquilo me deixou muito chocada, porque eu não sabia que era possível. E aquele simples momento
momento daquele dia específico marcou a minha vida para sempre, porque me despertou um desejo e a possibilidade de um dia ter essa habilidade de identificar os pássaros pelo canto. Mas depois disso, muita água passou por debaixo dessa ponte. A minha vida deu muitas voltas. Eu trabalhei 7 anos em centro de triagem, que são aqueles locais que recebem animais de tráfico e que, infelizmente, a maioria são aves, cerca de 90%. E isso é muito triste. Mas eu aprendi muito nesse trabalho. Aprendi muito sobre elas, sobre como tudo funciona. Agora, o problema é que eu me sentia realmente muito frustrada, porque a forma que eu trabalhava ajudava as aves, curando e devolvendo para a natureza uma parcela muito pequena. E olha que eu trabalhei no maior e melhor centro de triagem, né? Ou centro de recuperação da América Latina. A gente trabalhava com um volume muito grande de animais, 5.000 animais, 6.000 animais, 7.000 animais por ano. Mas, gente, não tem jeito. O tráfico é muito forte no Brasil, é um problema de base e eu queria realmente ajudar de uma forma que tivesse um efeito na raiz do problema, sabe? Não somente lá na ponta. Eu queria, na realidade, ajudar de uma forma que tivesse efeito na raiz do problema, que é essa cultura muito forte de ter pássaro em gaiola. Porque aí, dessa forma, o meu trabalho realmente poderia ajudar mais aves. Eu adorava o meu trabalho lá, mas eu tinha uma nítida sensação de que realmente eu estava simplesmente enxugando gelo. Bom, eu me sentia frustrada profissionalmente, mas graças àquela experiência de observação de aves lá nos idos de 1999, a prática de observação de aves sempre esteve presente na minha vida e me ajudou muito a lidar com a frustração, com o estresse, com a ansiedade e com a tristeza de presenciar o sofrimento de tantos pássaros no meu dia a dia de trabalho, que começou lá no Centro de Recuperação de Animais Silvestres em 2004. E olha só, gente, essa foto é da minha lua de mel em 2007. E repara que eu já estava ali com o meu binóculo do lado e aqui no meio, né, sou eu com meu marido e à esquerda eu com o guia, que na realidade não era um guia de observação de aves, mas eu meio que estava já apresentando para alguém essa atividade com o meu primeiro livrinho, o Deodato Souza. Eu adorava esse livro, o meu primeiro binóculo. Primeiro a gente nunca esquece, né? E aí, gente, toda a brechinha que eu tinha, toda a oportunidade que eu tive, eu pratiquei observação de aves, comprei dezenas de livros, participei de todos os eventos avistar que eu pude. Foi paixão mesmo, foi paixão à primeira vista. Eu estudei muito, fiz muitas saídas de campo e com muita dedicação, estudo e esforço, eu me tornei uma observadora de aves muito experiente, capaz de fazer aquilo que eu queria tanto, de identificar as aves pelo canto e também pelo visual. Mas foi em setembro de 2020, no auge da pandemia, que eu precisei ajudar uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, a minha mãe.
A minha mãe, ela ficou isolada com meu pai no ranchinho de pesca, lá em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Um lugar que para mim é um paraíso. Eu adoro aquele lugar, porque eu gosto de mato, né? Mas a minha mãe, ela detesta isolamento social, ela detesta ficar presa no meio do mato, para ela é uma prisão. E tadinha, ela se sentia muito triste naquele lugar. E entediada, ansiosa e também sem uma opção legal para ela passar o tempo dela. E aí, aos poucos, né, eu fui tentando passar um pouquinho dessa minha paixão por passarinho para ela e tentando também resolver o problema dela. E aí eu comecei a dar umas dicas, falar, mãe, olha, faz isso, faz aquilo, usa um binóculo, coloca uma frutinha. E eu comecei a ensinar também sobre alguns aplicativos, alguns cantos, usar as ferramentas. E aí eu percebi que ela estava começando a curtir aquilo, que ela estava gostando, que ela conseguia observar aves da maneira que eu estava ensinando. E ela se sentia muito bem com isso, tadinha. Até muitas vezes quando ela toca nesse assunto comigo, ela até se emociona, assim. E isso foi muito importante para mim, porque presenciando isso na minha mãe, eu pude perceber que era viável, que era possível eu ensinar outras pessoas com o mesmo perfil da minha mãe e mais do que isso, ensinar à distância, porque a gente estava à distância. Minha mãe lá no Mato Grosso do Sul e eu morando aqui na minha casa em Minas. Então, foi assim, foi o despertar de uma possibilidade que não estava aberta para mim e foi crucial para minha vida. Olha lá a carinha dela, a gente conversando pelo WhatsApp, né, chamada de vídeo para tentar matar a saudade. Ali, gente, não dá para enxergar muito bem naquela foto do meio, mas é um udu de coroa azul no comedouro. E ali na outra foto da direita, são os pica-paus, né, que estavam sempre por lá no chão também. Minha mãe começou a ficar maravilhada com aquela riqueza daquele lugar, né? Imagina o udu de coroa azul no comedouro. Eu sei que tem alguns de vocês que têm essa riqueza. E foi assim, ajudando ela, que a minha solução ficou clara. Trabalhar ensinando pessoas como a minha mãe a observar e identificar os pássaros à distância. E para isso eu uni os ingredientes: amor pelas aves, a minha frustração na medicina veterinária, as dificuldades da pandemia. Né, gente? Porque ficou super difícil trabalhar presencialmente. Eu trabalhava em São Paulo, morando em Minas. E as pessoas começaram a ficar com medo, né, dos atendimentos, de ter contato com qualquer pessoa, né? Então ficou muito difícil. E eu senti também, gente, a necessidade de divulgar para mais pessoas meio que esse mecanismo anti-estresse que é a atividade de observação de aves. Porque, gente, era o auge da pandemia, as pessoas estavam surtando, enlouquecendo. Eu tive os meus momentos de dificuldade também, mas, gente, olha, eu posso dizer que eu lidei muito bem com isso, mas eu tenho certeza que o fato de eu ter essa habilidade de todo dia poder estar passarinhando me faz muito bem. E eu sei que isso também faz bem para as pessoas. Bom, aí foi nesse cenário super conturbado que eu decidi mudar. Gente, fazer mudança drástica na vida não é fácil, não. Mas eu senti que aquele era o meu caminho. Então, eu juntei tudo aquilo que eu tinha, né? A minha experiência com observação de aves, todas essas dificuldades da pandemia,
a minha frustração como médica veterinária, o estresse que tomou conta da vida das pessoas, e um método capaz de habilitar pessoas comuns, pessoas normais, como engenheiros, vendedores, arquitetas, mães, empresárias, estudantes, biólogos, veterinárias, identificarem pássaros por conta própria, pelo canto, também pela aparência na sua casa e também nos arredores. Eu passei então a trabalhar com o meu sonho e propósito, porque ensinar as pessoas a admirarem as aves e valorizarem isso é semear uma cultura diferente daquela de ter um pássaro em gaiola. E é isso que me move: liberdade, amizades, equilíbrio mental, educação e também conservação. Desde que eu criei o meu trabalho na internet, eu já transformei a vida de muitas pessoas que me agradecem, tanto no gratuito, nos conteúdos, quanto no pago. E é exatamente esse retorno que eu tenho de vocês que me fazem acreditar cada dia mais que passarinhar transforma. Joia! Vamos falar então agora um pouquinho sobre os benefícios de observar aves? Bom, eu falei de equilíbrio mental porque eu considero esse o maior benefício e o mais imediato para nós. E a observação de aves entrega esse resultado porque está no mesmo nível de meditar, de reservar um tempo só para você. E nesse tempo do dia, você não se preocupa com o que aconteceu ontem, nem com o que vai acontecer amanhã. Você mergulha no presente com profundidade para perceber tudo que se move e tudo que emite sons ao seu redor. Além disso, também os cheiros e às vezes os gostos, né, dos frutinhos que a gente encontra por aí. E essa prática, ela está super em alta e é chamada de atenção plena ou mindfulness. Chique, né? E é aquele estado no qual você tira o seu cérebro do piloto automático, o que permite que você sinta bem-estar, paz interior, se acalme. E isso funciona como uma terapia poderosíssima. Agora, imagina você ter essa habilidade de praticar essa técnica todos os dias como uma rotina, o bem que isso vai gerar para você a longo prazo. E esse contato com a natureza é tão importante que existe um distúrbio chamado de transtorno de déficit de natureza. E quem fala muito bem sobre esse tema é esse autor desses livros, o Richard Louv. Ele tem esses dois principais livros, As Últimas Crianças na Floresta e também Os Princípios da Natureza. E esses livros, gente, já foram traduzidos para 15 idiomas e publicados em mais de 20 países e ultrapassaram a marca de 500 mil cópias vendidas. E o que ele fala nesse livro? Ele fala que hoje em dia, praticamente, nós usamos apenas a visão para olhar uma tela e a audição para ouvir o que sai do computador ou do celular. E isso nos deixa muito limitados sensorialmente. E ele fala até um termo agressivo assim, fala que nós estamos ficando menos vivos. Isso é muito grave, né? Isso é muito tocante.
Gente, e com a pandemia houve um relevante aumento, infelizmente, dos transtornos mentais, como estresse, ansiedade e depressão. E daí se reforçou a importância de lidar de forma incisiva com o aumento substancial dos quadros de ansiedade, de sentimento de perda, principalmente das liberdades individuais. Então, dá uma olhadinha aqui nesse artigo. Relevante aumento de transtornos mentais. Um artigo publicado na revista eletrônica Acervo Científico. Olha só, gente. E olha aqui o que está em destaque, que realmente houve esse aumento muito relevante dos transtornos mentais e que para consertar isso deve ser incentivada a prática de atividades físicas e meditação de forma regular. Aonde que a observação de aves entra nessa? Em tudo, né, gente? Conexão com a natureza, contato com a natureza, meditação, atenção plena, atenção no presente. Essa atividade é fantástica. Bom, e para vocês não acharem que eu fico inventando coisa, coloquei aqui para vocês uma matéria super legal que correlaciona o aumento do estresse com a pandemia com o aumento do uso de uma plataforma de ciência cidadã muito importante aqui no Brasil, que é o Wikiaves. É a principal, né, gente? E olha só que interessante correlacionar esses dados. Nos anos de pandemia, a quantidade de usuários da plataforma de ciência cidadã Wikiaves, que é uma plataforma que praticamente todo observador de aves brasileiro utiliza, teve um crescimento substancial, porque aumentou em 49% a quantidade de usuários dos últimos 2 anos, 2020 e 2021, em relação a 2018 e 2019. Isso daí é muito importante para a gente, de fato, correlacionar o tratamento do estresse e ansiedade com a atividade de observação de aves. E a lição foi essa. Para muitas pessoas, o simples fato de olhar a natureza com atenção fez com que um novo mundo cheio de cores, de formas, de sons, de cheiros, que sempre estava ali, se revelasse. Além desses benefícios super importantes que eu falei para vocês, quando a gente está passarinhando, a gente tende a se exercitar mais, a pelo menos caminhar, muitas vezes a levantar um pouquinho mais cedo, melhora muito o nosso foco, nossa concentração, porque a gente pratica, exercita a atenção plena. A gente trabalha isso, né? E isso é uma coisa que deve ser trabalhada. E normalmente a gente não se dá a chance de trabalhar isso, porque nós estamos frequentemente envolvidos com multitarefas. E isso não é legal, gente. Mas outra coisa que é super legal da atividade de observação de aves é que a atividade também mantém nosso cérebro muito ativo, porque a gente está sempre estudando, a gente está sempre conhecendo novas facetas. Aliás, falando em conhecer, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades, reciclando o nosso círculo de amigos, né? E olha só quanta coisa boa, gente, sem falar dos benefícios para as aves,
que esse é um assunto que eu vou abordar com mais profundidade com vocês na sexta-feira. Não perde! Então, olha só que legal. Essa foi uma passarinhada que eu fiz com a minha primeira turma de alunos. A gente estava lá em Andrelândia, a gente caminhou bastante. E, gente, que delícia! Que coisa boa, né? Ter uma atividade que pode unir tantas variáveis positivas ao mesmo tempo. Mas tomem cuidado. Para ter esses efeitos benéficos, você tem que praticar do jeito certo. Senão, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. A observação de aves é a atividade perfeita para trazer muitos benefícios. Porque, como eu já comentei com vocês, a atividade de observação de aves ela é perfeita para nos gerar muitos benefícios, mas se você fizer do jeito errado, pode gerar muita frustração e até malefícios para as aves também. Mas calma, que isso não é culpa sua. Eu vou te explicar direitinho o que acontece. Olha lá, gente, eu vou comentar com vocês erros comuns que frustram os nossos observadores, que muitas vezes passariam sem orientação. E, gente, essa falta de orientação com certeza está totalmente relacionado com esse passarinhar errado, digamos assim. Quando falta orientação, fica difícil de obter o máximo da satisfação pessoal com a atividade, né? Muitas pessoas não têm o menor entendimento de como que se deve observar as aves de modo a se obter o máximo de satisfação pessoal, sem interferir ou então incomodar a vida dos passarinhos o mínimo possível. Então, aí nesse momento eu quero mostrar para vocês e fazer um comparativo. Como que é diferente a realidade e o perfil do observador brasileiro em relação ao observador norte-americano. Nos Estados Unidos, gente, a cultura de observar aves, ela é muito forte. Eles têm, gente, 45 milhões de observadores, sendo que o Brasil tem cerca de apenas 45 mil. Agora, lá nos Estados Unidos também tem vários cursos de observação de aves e uma cultura bem diferente da nossa. Para eles não falta orientação. E olha, gente, por que também que não falta orientação? Porque é uma atividade muito importante para o país deles, como turismo, atividade de turismo, porque movimenta muito dinheiro, gente. Vocês acreditam que a atividade movimenta 40 bilhões de dólares por ano? Nossa, gente, falar para vocês, eles realmente entendem dessa parada e eles envolvem muita gente. Vocês não têm ideia, vocês não calculam de como eu tenho vontade que essa atividade chegue num nível assim, ou pelo menos parecido com esse aqui no Brasil. Porque, gente, o nosso país tem tudo para ser igual ou muito melhor que os Estados Unidos. Dá uma olhada nesse quadro com atenção. Olha só, aqui no Brasil nós temos, segundo a BirdLife International, 1.818 espécies de aves. Aqui cabe um parêntese, gente, que esse número está defasado em relação à nossa quantidade de aves mesmo, né? Nós temos 1.971 espécies de acordo com o nosso querido Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Mas, para poder conversar aqui com vocês
com dados em pé de igualdade, eu usei o mesmo dado para o Brasil e para os Estados Unidos com a fonte BirdLife International. Combinado? Então, vamos lá. Brasil, 1818 espécies diferentes. Estados Unidos, 828, gente, menos da metade. Nós somos, na verdade, hoje o segundo país que tem maior diversidade de aves no mundo, né? Nós perdemos só para a Colômbia. A gente está meio que empatado com o Peru. Mas olha lá os Estados Unidos, eles estão em 25º. Bom, mas também em contrapartida, nós temos aí a triste marca de 166 espécies ameaçadas de extinção e o segundo lugar, na realidade, também dados mais atualizados, dizem que nós estamos em primeira colocação, nessa colocação péssima, gente. Por isso que a gente tem que mudar isso ontem, mudar urgente. Os Estados Unidos têm 88 espécies ameaçadas, ficando aí em 9º lugar. Agora, sobre observadores de aves, nós temos 45 mil observadores, segundo o Wikiaves, nós temos 41.667 observadores, né? E nos Estados Unidos, eles têm 45 milhões, somente a marca de 1000 vezes mais observadores. Bom, e como que são esses números em relação à população dos Estados Unidos e do Brasil? Olha só, gente, nós temos 214 milhões de habitantes e os Estados Unidos 300 milhões de habitantes. Mas, gente, olha que gritante essa outra proporção. Nos Estados Unidos, 15% da população é observadora de aves e aqui no Brasil, apenas 0,02% da nossa população conhece e pratica observação de aves. Gente, de novo, isso tem que mudar para ontem. Bom, e o que mais que tem de diferente? Os americanos, eles tendem a observar aves de uma forma muito mais favorável a atingir aí o ápice da satisfação pessoal e conexão com as aves e também com a natureza. Por quê, gente? Porque eles são especialistas nisso, eles têm muito conhecimento nessa área, muita gente praticando, muita gente ensinando. Agora, no Brasil, de maneira geral, o observador tem alguns costumes que não geram benefícios, nem pessoais e nem para a atividade. Vamos entender melhor isso. Dá uma olhadinha nesse quadro das principais diferenças culturais, principalmente entre os observadores brasileiros e os norte-americanos. Os brasileiros, eles tendem a valorizar muito mais a foto. Os norte-americanos, o registro. Aqui no Brasil, apesar de nós termos as duas plataformas, tanto eBird quanto o Wikiaves, a grande maioria dos usuários se concentra no Wikiaves e apenas 1/4 dos usuários do Wikiaves que também usam o eBird ou usam o eBird. Que mais? Aqui no Brasil existe um certo costume de meio que colecionar fotos de aves como se fossem fotos de um álbum de figurinhas. E aí, como é que funciona? Quando o observador vai em um lugar e encontra uma espécie nova, é como se aquela espécie nova representasse uma figurinha que ele não tem na coleção, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Agora, lá, o norte-americano não coleciona
coleciona tanto assim figurinha. O negócio deles é mais colecionar momentos com os pássaros. Como assim? Sim, eles lembram de momentos especiais que eles tiveram com aqueles passarinhos, com aquelas aves, né? Aqui o lance principal para o observador é tirar fotos bonitas, quiçá perfeitas. Agora, o norte-americano prioriza observar a ave, que é prestar atenção no seu comportamento, nos sons que emite e, eventualmente, também tirar uma foto. É tão interessante isso porque às vezes eu ouço relatos de guias e eles falam o seguinte: fala assim, nossa, o gringo veio aqui, aí eu mostrei o passarinho tal, o gringo olhou e falou, tá visto. Anotou lá na lista e foi embora, né? E isso daí é muito diferente do perfil do brasileiro. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês com um pouco mais de profundidade quais são esses principais erros que os nossos brasileirinhos acabam cometendo que os afastam de observar as aves da maneira que vai gerar mais benefício. Bom, primeiro erro, sem dúvida, é esse excesso de valorização da foto. Quando que, na verdade, gente, o que é mais legal de ser valorizado é o registro. Até porque, gente, foto, olha, um observador de aves não tem que ser obrigatoriamente fotógrafo, não tem que dominar a arte de fotografar, as técnicas de fotografia, não tem obrigação nenhuma de ter um equipamento super sofisticado, uma lente de grande alcance, caríssima. Gente, existem formas de diversificar a observação de aves para que vocês possam prestar atenção nos movimentos, nos comportamentos, nos cantos. E, gente, o que diferencia uma foto de um registro? Na verdade, toda foto é um registro, mas acontece que muitas pessoas não valorizam a foto quando ela é somente um registro. Como assim? Quer dizer assim, se a foto não estiver boa, a pessoa não quer postar aquela foto, ela quer deletar aquilo. E muitas vezes, quando a gente só tem aquela foto não é somente uma foto, aquela foto é um registro. Por que é um registro? Porque se for possível identificar a espécie que está naquela foto, olha só quanta informação você tem. Você tem a data, você tem o horário, você tem o local, que você sabe onde tirou a foto, e como dá para identificar a espécie, você também sabe que espécie é. Então aquilo é como se fosse uma documentação que prova que aquele passarinho estava naquele local, naquele horário e naquela data. Poxa, isso é pouca coisa? Não é não. Que mais, gente? Segundo grande erro, valorizar mais a beleza do que o conteúdo. Valorizar mais a embalagem do que o que tem dentro. Como assim? Gente, as pessoas muitas vezes conhecem a imagem de um passarinho, mas não conhece nada sobre o passarinho. Não sabe nenhum detalhe, não sabe se é migratório, se é residente, se é macho ou se é fêmea, não sabe se aquele passarinho é endêmico daquela região, que quer dizer que aquele passarinho só tem naquela região. Vou dar o exemplo aqui de um beija-flor, já que eu escolhi essa imagem, né? Algumas espécies, gente, chegam a visitar até 2.000 flores por dia. E isso equivale a um ser humano ingerir
5 quilos de açúcar por dia. Eles podem voar para trás, eles podem bater as asas 80 vezes por segundo. Eles entram num estado de semitorpor, que é aquele estado de hibernação que os beija-flores entram quando está muito frio. E olha só essa outra informação que interessante. O beija-flor de garganta rubi, ele pode dobrar o seu peso de 3 gramas e também voar durante 20 horas seguidas, um percurso de 1.000 quilômetros. E nesse trajeto ele perde 1/4 do peso dele. Não é incrível? Gente, essas habilidades não são de fato admiráveis? E a exemplo desse, por aí vai, né? Os comportamentos de migração, de nidificação, que é de fazer o ninho, de reprodução, as habilidades mesmo, como visão, canto, audição, são muito interessantes de se admirar de verdade. Terceiro erro: valorizar mais fotografar do que observar. E aí vai ficar assim, a máquina fotográfica contra o binóculo. O que eu percebo, gente, é que muitas vezes o observador ou observadora de aves sai para passarinhar e a maior preocupação é conseguir as fotos boas. E isso acaba que não deixa que a pessoa curta bastante aquele momento com os passarinhos, né? Aquela tensão é tão grande e muitas vezes até a competição é tão grande que causa alguns desentendimentos. Às vezes um colega seu acaba passando na sua frente, acaba atrapalhando a sua foto ou acaba ficando numa posição que você também não consegue fotografar. Fica aquela situação chata. E gente, isso é muito comum nas passarinhadas e causa mesmo alguns tipos de atritos, de desconforto. Agora, gente, quando a gente aprende a observar as aves bastante com o binóculo, a gente tem sensações diferentes, sensações novas. Cruzar o olhar com um passarinho de binóculo é outra coisa. Você consegue acompanhar a movimentação delas em voo e ver muito mais detalhe. E também, como aquele momento é escasso, ele vai ter que ficar gravado em algum lugar e não é na máquina fotográfica, vai ficar na sua mente. Isso facilita que a gente também consiga memorizar muito melhor as informações. Valorizar também menos a máquina fotográfica traz para a gente uma leveza, meio que uma desobrigação de conseguir uma foto perfeita. E isso é muito gostoso. Uma outra coisa que as pessoas não levam muito em consideração é que muitas vezes as fotos que a gente está comparando a nossa são fotos que estão muito editadas. Nada contra a isso. Mas, gente, não tem como ficar comparando uma foto sem edição alguma com uma foto com muita edição. Fica uma competição muito desleal e gera uma frustração que não tem sentido. Outra coisa muito relevante é que as máquinas fotográficas, elas tendem a ter um custo muito mais elevado em relação aos binóculos. Então, se você estiver observando com um binóculo, você tem muito mais chance de estar equiparado com uma outra pessoa que está observando de binóculo, porque você consegue, a um preço acessível, cerca de 500, 600, 700 reais, comprar um binóculo muito bom, com a especificação certinha, que vai estar equiparado ao equipamento de uma pessoa que tem um binóculo mais sofisticado, digamos assim. Você não repara tanta discrepância entre a eficiência de um equipamento ou outro, tá? Agora, a máquina fotográfica, o céu é o limite.
Existem equipamentos muito mais sofisticados, muito mais potentes e também muito mais caros. Fica quase impossível conseguir equiparar as variáveis nesse caso da máquina. A senha secreta de hoje é liberdade. Bom, e o quarto erro tão comum é achar que observar aves é fazer excursões. Muitas pessoas elas acham que passarinhar é viajar, né? E não é realidade isso, gente. Para vocês terem uma ideia, isso é muito discrepante em relação à situação dos observadores lá nos Estados Unidos. Os americanos, por exemplo, observam aves principalmente em casa. Eles compram comida, eles têm muitos comedouros, eles gastam menos dinheiro com viagens e gastam mais dinheiro com comida em casa. E eles acabam conseguindo fotos melhores, porque eles estão com o equipamento deles lá, num lugar tranquilo, com tempo, com proximidade para ver detalhe, para ver detalhe. As aves também se acostumam com a gente, elas são inteligentíssimas. Então, no comedouro, elas vão dar muito mais chance para a gente fazer boas fotos, né? E você está lá todo dia, você configura sua máquina com segurança, você não tem ninguém disputando com você. Não é à toa que as melhores fotos que eu tenho são de aves daqui, de pertinho da minha casa, do meu quintal, né? Então, gente, como eu estava dizendo, lá nos Estados Unidos a cultura dos comedouros é fortíssima, a ponto de 2/3 dos observadores observarem principalmente em casa nos seus comedouros. Eles são sentinelas da região deles. Aqui no Brasil, as viagens são praticamente sinônimos de observar aves. E o que também não tem nada de errado, é ótimo. O que tem de errado é priorizar ou somente dar atenção para as viagens sem cuidar da parte dos comedouros e da observação rotineira perto da sua casa. Afinal de contas, a gente sempre tem aquela impressão de que a grama do vizinho é mais verde, mas é só vocês abrirem os seus olhos e terem um pouco de técnica que vocês vão conseguir achar muita espécie legal que sempre esteve aí pertinho de vocês e vocês nunca perceberam. Quinto e último erro. Preciso da foto para identificar aves. Aí, gente, é que tá. Tem muita gente que fala assim, mas Melissa, você fica falando que eu preciso desapegar da minha máquina, mas acontece que se eu não tirar uma foto do passarinho, como é que eu vou identificar quem vai me ajudar? Inclusive, né, no Wikiaves é possível você colocar a foto lá na plataforma sem identificação e os moderadores vão fazer essa identificação para vocês. É ótimo, é mágico. Então, é muito por isso também que as pessoas têm essa ideia de que elas precisam muito da foto. Só que, gente, é muito importante que vocês tenham esse conceito, tá? De que identificação de aves, gente, não é só analisar uma imagem, é muito mais do que isso. É você somar várias pistas. Você vai somar o jeito da ave voar, o jeito dela vocalizar, o jeito dela se comportar, a silhueta, o porte, a imagem, o comportamento, o horário do dia, o tipo de ambiente, junta tudo isso para daí você falar, é tal espécie. E o que é isso, gente? No final, isso é o quê? É um diagnóstico. Isso não é somente bate o olho numa foto e fala é isso ou é aquilo. Eu, como médica, posso dizer que cobrar isso é a mesma coisa que cobrar de
olhar num exame lá que veio do laboratório e dizer que doença é. Calma lá, não é isso não. Eu vou olhar esse exame, nem sempre eu vou dizer que doença é. Eu tenho que conversar com o paciente, saber o que ele está sentindo, eu preciso tocar nele, eu preciso saber aonde que está doendo, eu preciso sentir, apalpar, saber se tem alguma estrutura que está fora do lugar, que está aumentada, que está inchada, ou ver se está avermelhada, alguma coisa assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é muito importante. Nem sempre a gente vai bater o olho numa espécie e vai saber qual espécie é sem unir com outras variáveis. E para ficar bem explicado isso aqui, olha esse exemplinho que eu separei para vocês dessa figura. Quem são essas daí? São as temidas helênias dos observadores. Isso, gente. Esse gênero de passarinhos, eles são muito parecidos, gênero helênia, né? São muito parecidos, então eu pus aí um tucão, que é Helênia obscura, e uma guaracava de bico curto, que é Helênia parvirostris. Olha só essas fotinhos que eu tirei, são muito parecidas. Como é que você vai dizer que uma é uma e a outra é outra? Aí é que tá. Você vai diferenciar essas espécies pelo canto que elas emitem. O canto delas é muito diferente de uma e de outra. E isso vai ajudar na identificação, vai fazer o tira-teima. E umas vezes vai ser isso, outras vezes o que vai ajudar é o tipo de ambiente. Tem algumas espécies que você não encontra no ambiente aberto, né? Normalmente, por exemplo, as chocas, elas são de áreas muito mais florestadas. Tem choca que é mais sem vergonha, mas assim, ver uma choca na calçada é bem difícil, hein, galera? Bem difícil, a menos que você more num lugar que tem uma calçada do ladinho da mata, assim, bem do ladinho. Ainda assim é complicado. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Tudo depende. E então, gente, olha só, todos esses errinhos, né, que eu falei, eles caracterizam um conceito que eu defini como fast birding. O que seria isso? Bom, gente, o fast birding seria aquele passarinho rápido que pula etapas, que simplifica tanto que tira a essência. É como se você se alimentasse de um miojo. O miojo, ele alimenta, né? Assim, né? É gostosinho, mas, nossa, nem se compara com o macarrão feito artesanalmente, com o nosso molhinho, né? Então, essa coisa de fazer rápido nem sempre vai ser o melhor negócio, não. E o que acontece, gente? Esses conjuntos de atitudes que pulam etapas para fazer tudo mais rapidinho, forçar o passarinho a estar na sua frente, naquele puleiro lindo, não são legais para as aves e normalmente também nem para vocês, porque a ave vem lá, né, no galinho, fica ali 2, 3 segundos, já sai rapidão, você não conseguiu a foto, ou conseguiu a foto tremida, ou o bicho sai com aquele olho arregalado, não dá nada certo. E então, gente, eu quero que vocês entendam que o foco principal da maneira que é legal de observar aves não é esse. Não se preocupa com fast birding, não se preocupa com lifer, né? O que vocês têm que valorizar é a busca pelo simples, a simplicidade de observar um comportamento na natureza, parar com essa coisa dessa busca incessante, frenética pela espécie inédita, pelo tal life, porque isso, gente, não faz tanto bem para vocês, nem para os passarinhos. E outra, existem formas de vocês terem essa mesma adrenalina do life, da espécie inédita,
de outras maneiras, de muitas outras maneiras. Então, eu coloquei aqui para ilustrar o fast birding contra a passarinhada de conteúdo, que é aquela passarinhada que a gente vai estar munido dos conhecimentos, se aquele passarinho ele é daquela região, se não é, se ele é raro, se ele está migrando, se é um macho, se é uma fêmea, se é um jovenzinho, tudo isso é muito rico. Ah, os tais lifers. É muito legal mesmo, gente, encontrar uma espécie nova. Sempre eu acho o máximo. Mas eu só quero que vocês entendam que o foco não deve ser esse, tá? Existem outras maneiras muito melhores e principalmente também mais acessíveis de ter essa adrenalina, essa sensação. Não precisa ficar viajando para lugares longínquos, né? Então, desapega disso para entrar no modo mais meditativo de observar, que é aquele que vai te fazer bem no dia a dia e todo dia. É o modo que transforma a sua vida. Aprender a identificar aves somando variáveis, agregando conteúdo e valor, pelo canto, pela aparência, também pelo comportamento. E esse, na verdade, é o quê? É o meu método. E é o assunto de quarta-feira. Achou que a gente já tinha entrado nele? Não, não, não. A gente vai entrar nele ainda. Que é o assunto de quarta-feira, que é o conteúdo que transforma. Então, eu espero vocês na quarta-feira para a nossa segunda aula, na qual eu vou explicar para vocês todos os conceitos sobre o conhecimento que transforma, o meu método de passarinhar e como que você pode fazer essas passarinhadas no seu dia a dia. Falei hoje muito sobre o jeito errado de passarinhar. Na quarta-feira eu vou falar de como que é o jeito certo. Você quer conhecer esse método? Então não perde. Quarta-feira a gente tem um encontro. Te espero. Obrigada e até a próxima.